Bom dia a todos, que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos, em nossas ações. Estudaremos hoje o livro Missionários da Luz, capítulo 1, Psicógrafo. Gostaria de, antes do estudo, fazer uma prece, e essa prece busco do próprio livro Missionários da Luz, a qual estarei passando os dias que virão. A prece de Alexandre nos passa da seguinte forma: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos, abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. E em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfradaremos tua bandeira da paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. Essa prece de Alexandre em sua despedida. Essa prece é a prece do missionário da luz, é a prece daquele que leva a bandeira, ergue essa bandeira com muito fervor, com muita vontade e com muita fé. Essa prece é a nossa prece do livro Missionários da Luz. Está na página 359. Bom, hoje falaremos no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é Psicógrafo. Mas antes do psicógrafo, em cima das minhas anotações, eu esqueci no vídeo 1 de falar sobre essa minha observação. Pergunta 569. Eu procuro no livro dos Espíritos o trabalho desse livro.
o significado do nome desse livro, Missionários da Luz. E eu localizo nessa pergunta 569. Então, veremos Missionários da Luz, né, a qual busco essa informação. Os espíritos, em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Os missionários, aqueles que ajudarão aqui André Luiz a nos descrever o plano espiritual, o trabalho do plano espiritual. Kardec faz essa pergunta. Por isso que, na minha visão particular, deixo para vocês a observação de vocês, mas a pergunta 569, ela me leva ao título do livro. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Aqui a resposta dos espíritos. Na observação de Kardec, as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma sorte, pessoais ou locais, com aqueles espíritos a pedido de intercessão, né? Como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, ou de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa. Então, é importante aqui para a gente, né? Nós podemos colocar, vou colocar aqui para vocês, título do livro, até se você, bom dia Catota, Flávia, se vocês puderem colocar aí, pergunta 569, Livro dos Espíritos, resume o título da obra. Seria esses dizeres, para que as pessoas que assistam e possam gerar comentários, tá? Isso é um estudo. Estudo tem comentários, tem dúvidas. Então, registrem. Se não for aqui no nosso estudo, verbalmente, será aqui escrito. Vamos consultar. Eu não sou sabedor de 1% da doutrina espírita. Então, irei consultar e trazer dúvidas, tá bom? É sempre importante isso aí para vocês, tá joia? Então, 569, em minha opinião particular, ela me fala, olha o que eu escrevi na minha pergunta 569. Não tive dúvida de escrever Missionários da Luz. Pergunta 569. Ok? Importante isso aí. Bom, nós estaremos falando sobre o psicógrafo. O psicógrafo, algumas pessoas que adentram a doutrina espírita, e esse estudo, ele tem que ser um estudo para as pessoas que já estão na doutrina espírita, aqueles que começam a caminhada e aqueles que querem conhecer e ouviram falar desse livro. Bom, nós vamos, aqui está para vocês a observação que eu faço no título do livro Psicógrafo. Vou deixar para vocês aí.
A letra não é muito das bonitas, mas aqui as observações que eu coloco. As fontes que eu irei buscar para falar do psicógrafo. Então, olha só. Falar do psicógrafo. Eu estou linkando a obra André Luiz à codificação espírita. Estou fazendo isso. Eu quis trabalhar para mim, tirar qualquer dúvida se iria contra o que André Luiz nos traz, contra a codificação de Kardec. Então, aqui, eu trago para vocês que a codificação de Kardec está ali registrada e o Missionários à Luz vem comprovar, vem mostrar o que Kardec trouxe pela codificação. Não houve divergência, pode ainda acontecer. Nós vamos estudar e, de repente, mas não houve divergência. Então, nós iremos ter como fonte de consulta para falar sobre o psicógrafo. Então, para você que está começando agora, para você que já está na caminhada, estudar esse tema neste livro, você precisa linkar Livro dos Médiuns, capítulo 5. Livro dos Médiuns, capítulo 16. Livro dos Espíritos, item 5 da introdução. Livro dos Médiuns, capítulo 15, capítulo 8. Livro dos Médiuns, itens 178, 216 e 217. Revista Espírita, abril de 1864. E outubro de 1858, nós também teremos no que é o Espiritismo, capítulo 2, item 45. Nós temos esses itens, esses livros, como fonte de consulta. Mas para falar desse livro, Missionários à Luz, nós temos como fonte aqui para vocês, eu vou trazer, tirando esse livro aqui, eu vou trazer para vocês o que eu tenho que consultar para falar do psicógrafo. Isso é importante para a gente. Mecanismo da mediunidade. Diálogo com as sombras. De Ivone, mediunidade, tarefa com Jesus. O Livro dos Médiuns. De Valdo Franco, diretrizes de segurança. A Gênese. O que é o Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo em sua expressão mais simples. Esses são os livros que eu tenho que buscar para falar sobre psicografia. E também é importante na psicografia de sabermos que o ano passado houve um estudo de 3 livros de Chico Xavier com 3 escritores diferentes, Humberto, Emmanuel e André Luiz, onde houve um trabalho de uma inteligência artificial para verificar se Chico teria a competência de imitar um homem de 4ª série primária, imitar os escritos desses 3 espíritos. E o equipamento, a inteligência artificial, deu erro. O que eles chamam de os boots não conseguiram identificar os mesmos padrões e as taxas de erro dispararam. Isso significa que, crenças à parte, os autores realmente são diferentes. Eles quiseram saber se Chico, se Emmanuel, André e Humberto de Campos era o mesmo espírito ou um mesmo personagem falando. Essa inteligência artificial descarta, ela dá erro,
Ela diz ser impossível. Então, isso estava na revista Super Interessante. Vocês podem estar consultando, né, essa revista Super Interessante, onde fala sobre o trabalho de inteligência artificial realizado nas obras de Chico Xavier. As psicografias, o escrito. Psicografia é o escrito, nós teremos aqui, estaremos lendo mais, ok? Mas é como fonte de informação sobre essa análise de uma inteligência artificial. Joia? Em cima disso, é primordial essa obra, Parnaso de Além Túmulo. Está aqui a psicografia de Chico Xavier e suas centenas aí de mensagens por demais espíritos. E o interessante, houve um comentário de Elias Barbosa fazendo uma análise que o Chico trouxe, identificando aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, do espírito Belmiro Braga. Aí vem a composição, né, de Belmiro Braga, e um especialista vai analisar o que Chico traz, dizendo ser de Belmiro Braga, e ele, em vida, as características de suas poesias, a característica da sua escrita. Ele faz essa análise para saber se pode identificar aquela mensagem ser realmente daquele espírito. Aqui é um trabalho muito bem feito, Parnaso de Além Túmulo. Psicografia. É o primeiro livro de Chico Xavier, realizado por psicografia. Título do primeiro capítulo do livro Missionários da Luz. E aí, nós temos aqui a definição, sempre importante, de médiuns escreventes ou psicógrafos. É a definição que se dá da psicografia. Escreventes ou psicógrafos. E nós temos aqui, seria no capítulo 15, Livro dos Médiuns, ok? E você vai ter, eu vou resumir, você vai ter médiuns mecânicos, semi-mecânicos, ou médiuns inspirados, intuitivos. Essa questão, para vocês entenderem o semi-mecânico ou intuitivo, seria como se fosse uma psicofonia, onde tem o consciente, semiconsciente e o inconsciente completo. Na psicografia, você tem as três categorias. Mecânica, sem intervenção do médium. Semi-mecânica, com conhecimento do médium, mas sendo a comunicação dada pelos espíritos. E intuitiva, inspirada. Aquela uma leitura, uma interpretação do que os espíritos nos informam. Tá? Então, existem 3 métodos de psicografia: mecânica, semimecânica ou intuitiva. Dada pelo Livro dos Médiuns como médiuns mecânicos, médiuns intuitivos e médiuns inspirados. Está aí no capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Agora você, então, tem a fonte de informação do que é uma psicografia. Além de sabermos o que é uma psicografia, é importante termos a palavra de Ivone. Ivone, nesse trabalho maravilhoso, Mediunidade, Tarefa com Jesus, ela vai nos dizer o seguinte: o universo é regido por leis perfeitas, pois está sob o comando do Criador, perfeição absoluta, que tudo acompanha amorosamente. Leis que disciplinam a vida no terreno material, igualmente no plano do espírito.
Leis que organizam a vida dos seres estabelecem para as criaturas condutas que não prescindem da obediência a fim de que as relações sejam vivenciadas nos níveis necessários à instalação do equilíbrio e da harmonia. Estudiosos do assunto dedicam seu precioso tempo ao entendimento da comunicação que se efetua entre os dois mundos, com o digno propósito de alertar sobre o patamar do comprometimento e responsabilidade daqueles que se habilitam a tal cometimento. Olha como que Ivone chama a responsabilidade daqueles que assumem a psicografia, essa mediunidade da psicografia. Neste livro aqui, ela nos fala muito claramente sobre essa questão. Nós temos, é importante, no livro Diálogo com as Sombras, é um livro para quem já estuda mediunidade, prática mediúnica. Neste livro aqui específico, eu vou trazer para vocês os médiuns, comentário aqui de Hercílio Miranda. No capítulo 28 do Livro dos Médiuns, intitula-se Vocabulário Espírita e sugere a seguinte definição: médium, do latim medium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediário entre espíritos e homens. Médium, psicógrafo, aquele, então, que é o intermédio entre os espíritos, né, e os homens, desencarnados e encarnados, revelando o cuidado e o extraordinário poder de síntese que Kardec sempre demonstra. Essa definição é um primor de clareza. Vemos por ela que o médium é uma pessoa, isto é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que nos afligem a todos, e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós, ou talvez mais ainda. Porque sua capacidade de sintonizar-se com desencarnados o expõe em um grau mais elevado de influenciação. Então, dessa ligação com o plano espiritual, o médium, ele se expõe mais. E se expõe à influenciação. Temos o caso também da mistificação. Mas aqui, o nosso querido Hermínio C. Miranda, né, vai nos colocar nesse livro Diálogo com as Sombras, que todo doutrinador de uma reunião mediúnica, de uma casa espírita, deve estudá-lo com a sua equipe profundamente. Bom, nós temos aqui, eu vou pegar o livro agora, de Divaldo e Raul Teixeira, os dizeres de Raul sobre mediunidade. Raul Teixeira, também tenho muito como referência nos meus estudos. Há uma pergunta: a mediunidade mais importante que outras? Médiuns mais fortes que outros? A pergunta é: existe mediunidade, uma mais importante do que a outra? Nós vamos falar da seguinte maneira. Seria da seguinte forma: médium psicógrafo e médium psicofônico. Ok? Qual dos dois é melhor? Na função, aqui no próprio Diálogo com as Sombras, estabelece muito claramente que a psicofonia ajuda muito a relação da questão da conversação com o espírito. A escrita já tem uma certa dificuldade, mais lento. Uma melhor do que a outra? Não. Uma mais eficiente do que a outra na tarefa que há de se executar. Mas aqui é feita a pergunta e Raul vai responder. Verdadeiramente não pode haver mediunidades mais importantes que outras, nem médiums
mais fortes que outros. E mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem os dons. E ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino. Mas disse que só é o Senhor. Um é o Senhor. Eles provêm da mesma fonte. Os indivíduos que psicografam, que psicofonizam, que materializam, poderão todos realizar um trabalho apostolar, na realidade em que se encontram. Ok? Raul, então, nos deixa claro que não existe uma questão de uma mediunidade maior ou médium melhor, mais potente do que o outro. Nós temos aí mediunidades as quais aquele espírito encarnado, o encarnado tem. E não vamos esquecer, mediunidade é orgânica. Okay? Não vamos jamais esquecer sobre essa questão. Ok? É sempre importante para a gente essa definição. Nós vamos estudá-la no capítulo 2 desse livro. Então, em mecanismo da mediunidade, vou fazer algumas leituras que é importante para você entender esse capítulo do livro Missionários da Luz. No estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. Aqui, um mecanismo. Olha o título dessa obra. Mecanismos da mediunidade. Como que funciona? Como que funciona essa máquina? Mecanismo. Então, eles estão dizendo aqui, Livro dos Espíritos, página 233, na 27ª edição, é colocado: no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo. O sonambulismo, é aquela questão, passividade, está mediunizado. Então, só para você ter essa noção, é o médium que está em uma condição esse instrumento da psicografia. Ok? Então, vamos ao nosso livro Missionários à Luz, o psicógrafo. Agora eu já sei o que é psicografia. Eu sei os 3 tipos de psicografia: mecânica, semimecânica e intuitiva. Agora eu sei como que se faz a ligação, fluido, perispírito e pensamento. Agora eu já sei o mecanismo. E agora, nós começaremos o estudo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra. Marquem aí. Alexandre.
é o espírito benfeitor, responsável, junto com André Luiz, de nos trazer essa obra. Quando dizemos assim, missionários da luz, André Luiz, eu digo assim, missionários da luz, Alexandre, benfeitores espirituais, através de André Luiz, pelas mãos benditas de Chico Xavier. André Luiz está aprendendo como nós estamos aprendendo. André Luiz, em nenhum momento diz ele uma frase sem que ele identifique o responsável por ela. Aqui nós teremos os espíritos que estarão auxiliando nessas atividades. E André Luiz foi claríssimo, dizendo, Alexandre, em sua fala, e demais espíritos, né? E demais espíritos. Ele sempre vai falar dessa maneira. E eu quero deixar muito claro isso. Que se você estudar, pensando assim, não, André Luiz trouxe, né, essas informações, você vai ficar assim, poxa, mas o espírito que desencarnou, depois de um tempo, no umbral, vai ao nosso lar, assume a tarefa, depois de seu equilíbrio, de sua melhora, vai à tarefa, vai ao conhecimento e nos traz tantas informações. Mas André Luiz nunca deixou de se utilizar o nome dos espíritos responsáveis por aquela fala. Ele deixou muito claro. Tá? Então, nós teremos aqui os missionários. Vamos estabelecer os missionários deste livro. Olha só, nós teremos Alexandre, irmão Francisco, Sertório, irmão Calimério, irmão Alencar, Verônica, Romualda, Herculano, Josino, Manassés, Anacleta, Apuleio, Euclides, Necésio, Epaminondas. Verifiquem que esses nomes, ok? E que muitas vezes o próprio André os identifica a fala deles e demais espíritos, ok? Tem outros espíritos que estarão, né, neste livro. Só quero fazer que vocês linkem, lembre-se que André Luiz vai trazer a fala desses espíritos. Então, não é André Luiz que disse. Não é André Luiz que falou. André Luiz, neste caso, como nos demais livros, ele faz um papel. O papel intermediário de espíritos mais evoluídos, de espíritos que estão em uma condição X, que somente através do próprio André Luiz, a recepção e o envio a Chico Xavier. Ele aqui faz esse trabalho. Por isso que eu sempre deixo muito claro, a gente, para estudar a obra de André Luiz, nós temos que fazer uma análise geral. Não é apenas uma leitura. É entender isso. Ok? Então, olha só.
Encerrada a conversação, referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Alexandre, elevadas funções. Ele é um espírito que eu falei para vocês no vídeo 1. Eu falei com vocês no vídeo 1, se vocês estiverem lembrados, espíritos de segunda classe, não foi assim que André Luiz nos trouxe? Pergunta número 108, quinta classe, espíritos benevolentes. E quarta classe, espíritos sábios. Estamos falando desses espíritos. Viram a classificação? Emmanuel, né? Nos coloca no prefácio. Emmanuel deixou muito claro. Chamou a sua atenção. Olha, se Emmanuel no prefácio diz que espíritos benevolentes e sábios estariam trazendo as informações, você já parou para pensar se Emmanuel falava de André Luiz? Ou falava de espíritos de alta função espiritual? Pararam para pensar? Eu, particularmente, quando eu estudei esse livro algumas vezes, por isso que eu o amo, eu entendi claramente. No momento que se estabeleceu espíritos benevolentes e sábios, segunda classe, seria então, no meu entender, que André Luiz não está ainda nessa faixa. Então, que André Luiz é intermediário. Compreenderam o porquê, na minha visão? Deixo aberto para vocês, pessoal. É um estudo. Essa é a minha visão. O próprio prefácio de Emmanuel estabeleceu a classe dos espíritos. Tá? Lá ele deixou claro. E aqui, na pergunta 108 e 109, vai dizer para vocês o que são esses espíritos. Muito importante isso. Então, já no primeiro parágrafo, há menção aí. Sigamos. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Ótimo. Quando Alexandre vai dizer assim, ao nosso núcleo, Alexandre está dizendo a André Luiz o seguinte: André, eu sou responsável, coordenador espiritual de uma casa espírita. Olha que informação. Alexandre, um espírito, é coordenador espiritual de uma casa espírita. Fico imaginando a responsabilidade dos trabalhadores encarnados dessa casa. Mas aqui é importante essa observação aí, tá bom? Já
Ele já coloca Alexandre em um núcleo de encarnados, caso esse. Sim, respondi encantado, André Luiz. A questão mediúnica é fascinante. Então, André Luiz, ele quer conhecer a questão mediúnica. Viram? Nessa linha, a função que André Luiz está procurando? Resumiu para você o livro? Nessa linha, olha o que André Luiz está procurando. Sim, respondeu André Luiz. Olha, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Está trazendo a questão mediúnica dentro de uma casa espírita, de um centro espírita. Compreenderam? Olha os títulos dos capítulos do Missionários da Luz. Olha os títulos. Vamos ver aqui, eu fiz um rascunho. Olha aqui, ó. Aqui o rascunho. No final da minha página, no final do livro. Olha como que os seus primeiros parágrafos fez com que eu identificasse a questão mediúnica do livro. É o que André Luiz está te dizendo na primeira linha. Vamos viajar na questão mediúnica de um centro espírita, o que se envolve naquele centro espírita. Ele já começa, então, a te falar sobre essa questão aí. Então, vamos lá. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Gente, está aqui o primeiro puxão de orelha em André Luiz, em mim e em vocês. Olha só, André Luiz fala assim, a questão mediúnica é fascinante. Beleza, André. Agora, olha, Alexandre. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, a função que você está estudando este livro. O que você está buscando nesse livro. Ascendência moral. Ou apenas o espetáculo. Que no primeiro vídeo, prefácio de Emmanuel, ele disse que muitos procuram. Este livro, eu lembro que fui fazer um seminário sobre esse livro numa casa espírita, convidado, numa cidade do interior. Eu disse ao presidente da casa, muitos trabalhadores, e principalmente médiums, não virão no dia. Porque se leram e compreenderam o que o livro passou, é puxão de orelha. Deixei claro aqui. E adivinhe o que aconteceu no seminário? A maioria de seus trabalhadores se ausentaram. Ok? Então, olha como que Alexandre, no início, está dizendo.
de fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. É importante a questão mediúnica. Vamos ligar o que Alexandre disse à pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Pergunta 361. 361, Livro dos Espíritos. Faculdades morais e intelectuais. 361. Para o homem, as qualidades morais, boas ou más, são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem viciado é de um mau espírito? Sim. Mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia maus os que chamais demônios. Então não existe espírito criado para o mal, mas aqui sim espíritos imperfeitos. É a questão que eles vão analisar, livro 2, capítulo 7, Livro dos Espíritos, título Faculdades Morais e Intelectuais. Ok? Eu gostaria que vocês se atentassem a esse capítulo, tá bom? Para fonte de conhecimento nessa primeira observação de Alexandre. Olha como que um parágrafo, uma linha, Alexandre vira e fala assim, olha, vou ter que levá-los ao Livro dos Espíritos. Porque se não lerem, não estudarem, não procurarem aquele entendimento, vão procurar o maravilhoso, o espetaculoso. Okay? Não é isso que estaremos procurando neste estudo. Mais um alerta importante. Então, eu agora, aproveitando o gancho de Alexandre, estou alertando vocês. Aqueles que procurarem o maravilhoso nesse estudo, eu peço perdão, mas vou desapontá-los. Tá bom? Por respeito ao próprio Alexandre. Eu peço perdão a vocês. Continuemos. Marcou-se mais tarde, à noite de minha visita, e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Então, André Luiz agora vira e fala assim, olha, eu quero ver na prática. Eu vou lá naquele centro espírita, eu quero ver acontecendo. Eu quero sentir aquele momento. Surgida a oportunidade da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições de chefia. Estamos aqui com André Luiz oficializando, depois que o próprio Alexandre disse, ser ele o responsável que desempenha funções elevadas, identificando para nós, olha, atribuições de chefia de Alexandre. Gente, é importante para vocês lerem esse livro aqui. Alexandre, esse espírito de segunda classe, elevadíssimo, porque no final dele
Atenção, no final dele, ele vai. Este espírito está em uma casa espírita. Olha a responsabilidade dos centros espíritas. Olha a responsabilidade. É importante aqui também procurar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Vamos fazer a leitura dessa questão. E olha que interessante, né? Nós estamos. Eu ainda não virei a primeira página e já fomos aqui a livros, né, para tentar explicar. Então vamos lá, capítulo 17, item 10. Capítulo 17, item 10. Vai dizer da seguinte maneira: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma do pensamento de transmissão. A transmissão ali dos pensamentos que estarão naquele centro espírita. Aquele centro espírita é uma tempestade. Ela deve alcançar o equilíbrio. Isso que as pessoas vão ficando mais calmas quando adentram um centro espírita. Tá? Imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal. Quero tirar daqui o seguinte: naquele centro espírita, todos nós, encarnados e desencarnados, homens e espíritos, estamos mergulhados em um único fluido. Um único fluido. Importante isso aí. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, os encarnados. Aqui eu estou num salão, tá? Lembra? Eu para mim estudar esse livro, algumas vezes, então, eu vou ser o personagem, o espírito desse livro aqui, só para vocês entenderem. Então, eu adentrei a espírita, fui ao salão e eu estou tendo uma vista, eu, André Luiz, estou tendo uma vista ali. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, eu estou vendo 18 pessoas e centenas de espíritos. É a casa espírita que você frequenta. Sabia disso? É a casa espírita. Eu, André Luiz Potente. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Poxa, André, então quer dizer que ali muitos espíritos sofredores desencarnaram por uma doença, sentiram dores, sofrem suas expiações no plano espiritual, estão ali. E eu, Herman, acredito
O meu problema é o maior do mundo. Precisamos reformular os nossos pensamentos quando estivermos nesses centros espíritas. Por isso que muitas vezes as casas colocam assim: o silêncio é uma prece, permaneça em prece. Porque se você estiver em prece, você vai a Deus e você tranquiliza os seus pensamentos. Esses pensamentos, eu li para vocês. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no mesmo oceano. Não se esqueçam disso. E André Luiz está enxergando isso aqui. André Luiz está dizendo para mim, para vocês, olha o que eu estou vendo. Embora vocês não vejam, eu estou dizendo para vocês que é isso mesmo. Para vocês, não tenham dúvida sobre isso. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Poxa, André, calma aí. Você já me faz uma observação importante. Você está dizendo que dentro do centro espírita que você foi, há vários trabalhadores espirituais, vários, impedidos, com tarefas distintas. André Luiz está falando isso para você. Acabou de falar isso aqui para você. Quando você adentra uma casa espírita, você vê os encarnados com suas atividades, os tarefeiros. Você não imagina quantas equipes do plano espiritual já se encontram em trabalho. É outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse primeiro capítulo, nesse início. Vocês verão que os espíritos não cessam de trabalhar. Não cessam. Cada grupo exibia óperas. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendia o vozerio do exterior, que também ali a entrada de desencarnados obedecia a controle significativo. Outra informação de André Luiz para o Centro Espírita. Olha, Centro Espírita, para os trabalhos espirituais mediúnicos, há nas casas espíritas espíritos de guarda que estarão controlando a entrada dos desencarnados. Ele vai falar isso em outros livros. Mas agora, como ele está num centro espírita, ele já dá essa informação. Calma aí, pessoal, vocês estão seguros. Nada acontecerá sem a permissão. Vamos lembrar do caso de possessão, onde ele vai dizer que o espírito Clarencio deixa acontecer para a aprendizagem. Bom? Então, não neste livro, esse caso de possessão vai acontecer nos livros mais à frente, mas mostra neste livro a guarda
do plano espiritual. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, e também ali, a entrada dos desencarnados obedeciam. Sabe que um livro que você pode atrelar a esse parágrafo? Violetas na Janela, Patrícia. Quando ela vai, você vai ver que ela fala de uma fila, ela fala dos desencarnados, os encarnados entrando e os desencarnados numa fila ao lado. Você pode atrelar a esse aqui. Em torno, então, né, dessa zona de acesso, à entrada, ele verifica isso aí. Isso aqui é importante, porque olha só, André Luiz está vendo e ouvindo os espíritos que estão adentrando a casa espírita. Em alguns outros capítulos para frente, ele vai nos falar sobre isso, inclusive quando Alexandre sai do centro espírita, sobre a influência dos pensamentos gravados no plano espiritual, chamada forma pensamento. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Talvez aqui aquela questão de prece em silêncio, mantenha-se em prece. É a forma de pedir às pessoas para deixarem de fazer comentários, trazerem os problemas externos, na verdade, paixões, que eu quero dizer. Futebol, política, novela, e N situações. Então, se você estiver em prece, em silêncio, você já começa a ser beneficiado. Né? Você já começa a ser beneficiado. Não estou dizendo aqui que não deva existir nas casas espíritas um momento de confraternização. Não quero dizer isso. Esse momento de confraternização é primordial. Mas confraternização é uma sintonia de pensamento, de pensamentos bons. Confraternizar com brigas de todos os gêneros não é confraternizar, é discutir. Lembrem-se dos espíritos que estão ali na entrada, que eu, André Luiz, disse a vocês. Estou ouvindo o vozerio, estou vendo eles adentrando. Bom? Para você lembrar quando você entrar em uma casa espírita. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na Assembleia, que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa. Gente, Alexandre já começa o seu trabalho. Sabe aquele momento que você adentra a casa espírita, senta, observa, faz as suas orações, busca em pensamento uma situação mais confortável de equilíbrio, lembra dos seus entes queridos. Sabe aquele momento? Alexandre, o coordenador espiritual da casa, já está trabalhando. Por isso, que as casas espíritas que ainda acreditam que somente quando abrem a porta a casa está funcionando, esqueceram. Os espíritos já se encontram no trabalho constantemente, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ok? Então, André Luiz já verifica, e já sente a emoção de ver aquele espírito
de altíssimo conhecimento, já falando. E ele chama, hein? Instrutor da casa. É ele que direciona, é ele que dirige. Grande número de cooperadores velavam atentos. Então, imaginem assim, gente. Olha, isso é o trabalho que vai acontecer aqui de psicografia, hein? Então, agora eu sou Alexandre. Então, eu Alexandre, coordenador do Centro Espírita, chamo a equipe comparece, e eu agora começo a informar sobre o que o trabalho vai acontecer, como deve ter o procedimento, como se deve operar todos os processos, ok? Estou estabelecendo tudo. Eu já sei quem que vai, dos médiums que vai ter condições, eu já sei praticamente de tudo que tem que ser feito. Nada vai ser surpresa para mim. Eu sou o coordenador, né, Alexandre, dessa casa espírita. Então eu estou passando as tarefas, organizando tudo. E nós vamos ver nesse capítulo como, né, médiums não estarão prontos para a tarefa. Mas vamos lá. Eu, Alexandre, não serei pego de surpresa. Grande número de cooperadores velavam atentos. Ninguém estava com o coração nas palavras. Os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração, elevado a objetivos altos e puros. Atenção para este parágrafo. Então, o dado mentor falava com o coração nas palavras, com Alexandre, coloca sentimento nas palavras. Sentimentos na palavra. Ele está ensinando, André está dizendo aqui para mim, né, para nós, que olha só, coloca sentimentos em suas palavras. Então, vamos colocar mais sentimentos em nossas palavras? Dor, todos nós sentimos. Sofrimento, todos nós sofremos. Mas acreditar, fé, vontade e perseverança falta em nossas palavras. Ah, mas Alexandre está colocando os seus sentimentos aqui. Os 18 companheiros encarnados, lembram dos 18 encarnados nas cadeiras? Demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Sabe a plaquinha de novo? A famosa placa? A gente vai muito nessa placa aí, tá? Eu tenho até uma placa ali, ó, tudo passa. Mas é aquela plaquinha das casas espíritas. Mantenha-se em prece, não é? Silêncio. Silêncio é uma prece. Mantenha-se em prece. Aqui, as 18 pessoas meditando. Olha que interessante o trabalho de Valdo Franco com Joana de Ângeles, quando resgata para o espiritismo cristão a questão da meditação. Está vendo como que André Luiz comenta sobre a situação? Era belo sentir-lhes a vibração particular. Gente, André Luiz aqui, ele tá tendo uma visão. Eu sou André Luiz, olhando os 18 encarnados.
eles estão em prece e meditação, meditação-prece. Eu sempre estabeleço essa relação. Quando você está em uma meditação verdadeira, você está em uma prece. E quando você está em uma prece verdadeira, você está meditando. Para vocês, eu sou André Luiz. Eu olho para vocês e é impressionante. Eu já sinto algo, estou vendo, é impressionante. Está vendo? O porquê de você estar em prece, meditação no seu centro espírita, eu possibilito. Eu ia com mais eu ia com mais interesse ali de meditar, né? Eu chegava bem mais cedo. Chegava bem mais cedo no centro espírita. Eu chegava 45 minutos antes da palestra. Era a minha intenção de procurar a meditação. Então aqui André Luiz fala que coisa maravilhosa. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Está vendo o porquê que eu estou maravilhado? Porque aqueles encarnados, sentados ali nas fileiras, em meditação, prece, meditação, eles estavam emitindo raios luminosos de várias intensidades e cores. Não deve ser realmente maravilhoso você enxergar isso? Está vendo? Quando eles chamam aqui nessa observação a responsabilidade que você assume quando adentra uma casa espírita. Pessoal, importante que eu, André Luiz, estou vendo isso. Quero deixar claro para vocês que centenas e centenas de outros espíritos estão vendo o que sai de vocês. Olha que interessante. Se todos os trabalhadores das casas espíritas entendessem, e todos os frequentadores das casas espíritas compreendessem que aquele momento de prece, meditação, prece, faz com que espíritos sofredores, necessitados, sintam mesmo de você que se encontra em sofrimento, luz. Luz. Olha a importância da informação de André Luiz. Olha a importância. Você não pode passar. Nós estamos na primeira página. Você não pode passar dessa primeira página sem compreender. É luz. Mas a sua luz, ela pode ser de várias intensidades e de várias cores.
Então, André Luiz está te fazendo um convite. Seja luz, meus amigos. André Luiz não trouxe essa obra para você apenas ler. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando. Sabe qual é o meu hábito de entrar numa casa espírita? Eu entro na casa espírita pelo portão, primeiro portão. E digo em pensamento que eu seja merecedor dos benefícios. Já agradeço quando entro numa casa espírita. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros do corpo físico e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. 60 centímetros esses raios. É diferente as energias que vêm dos encarnados em relação à minha esfera, eu, André Luiz, estou no plano espiritual. Pegaram a informação que André Luiz colocou aqui? André Luiz falou para você do fluido animalizado, do fluido elétrico, magnético, que cada qual possui potências diferentes. Todos o temos, em potências diferentes. André Luiz, ele comenta nesse livro o que estaremos estudando nos livros e livros e livros seguintes. Desse livro, deixe de ser uma informação importante. Nenhuma linha. E olha que interessante quando usa número. Gente, nós teremos informações em números. 60 centímetros do corpo físico. Olha que interessante. No momento da concepção, nós teremos informações na época, e eu até vou pedir para aqueles que trabalham na área da medicina, que se tiverem como comprovar as informações, seria de importância aí para a gente. Bastante diversas as energias de nossa esfera. Então, para ser, todos temos o fluido universal, tudo é derivação do fluido universal. Eu, Hermann, corpo físico, espírito encarnado, espírito, derivação desse fluido, perispírito, derivação desse fluido, corpo físico, derivação desse fluido. Mas eu, espírito encarnado, alma, tenho o fluido animalizado, que é bem diferente daquilo do plano espiritual. Por quê? André Luiz aqui, ele já está te adiantando o capítulo Socorro Espiritual. Ele já pega e fala assim, olha, eu passo uma informaçãozinha aí para eles, eles vão procurar o estudo, e quando chegar lá naquele capítulo, eles já estão fera no assunto fluido elétrico magnético, fluido animalizado. Todos derivados do mesmo fluido, porque eu também já disse a eles que naquele ambiente todos somos mergulhados no fluido universal, que hoje a ciência quântica, a física quântica fala em matéria escura,
a própria NASA pesquisando sobre esse assunto. Intensidade, então, 60 centímetros. E aí, em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira fonte miraculosa, com a origem nos corações e no cérebro. Livro A Gênesis. O nosso perecível receptor. Irradiamos constantemente. Olha, André Luiz te levando ao livro A Gênesis. Vou ler esse texto aqui de novo, essa linha. Uma corrente de força bastante diversa, nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa. É importante aqui, eu não posso deixar de passar por esse trechinho aqui não. Olha só, em certo ponto despejava elementos vitais. Ele está chamando fluido vital. André Luiz está falando sobre fluido vital. Novamente, a Gênesis, perispírito, receptor, transmissor, irradiamos energia. Irradiamos qual energia, André Luiz? André Luiz te respondeu. Fluido, derivação do fluido universal, porque somos espíritos e criados do mesmo fluido. Por isso que as pessoas não compreendem muito a questão do passe. Ainda fica muito coisa, mas aí passe que vai falar. Mas verifiquem como que ele está identificando para vocês que você, a casa espírita, meditando, orando, meditando, luz intensa, várias intensidades, mas você com uma luz intensa, das maravilhosas, você beneficia aquela pessoa que está sentada do seu lado. Está lá atrás, também pedindo misericórdia de Deus em seu alívio e cura. Você pode ser esse instrumento. Está vendo o que uma prece, meditação, pensamento em equilíbrio pode fazer? Olha como que ele vai usar a palavra. Em corrente, ele coloca assim, despejava elementos vitais, a maioria de fonte miraculosa. Se eu estou fraco, tá? O Herman está fraco. Bota está em oração e meditação. Ela está doando o fluido vital miraculoso. Por quê? Porque se eu não absorver aquele fluido vital, eu posso ter um problema muito sério. E o fluido vital que ela doa, pelo seu pensamento, pela sua prece, vinda, né, da prece e meditação, está me beneficiando. André Luiz, pessoal, André Luiz está vendo isso. Está vendo? Ele está observando isso. Ele está dizendo para você o que realmente acontece. Gente, há 5 anos, praticamente, dos 6, eu estudo a questão fluídica. Totalmente convergente. Sem nenhuma dúvida. André Luiz está explicando corretamente as obras da codificação.
Tá bom? Então, ele coloca assim: as energias com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniam. Tá vendo? Gente, tá vendo o seu sentimento, pessoal? Tá vendo o sentimento de vocês? O que é possível fazer? Tá bom? Sentimento. Então, eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa situação, tá? As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos criadores do nosso plano de ação. Olha que informa, gente, que vocês sabem como vocês devem ficar no centro espírita, emanando esses fluidos, casam, serão manipulados, o que você emite, com o plano espiritual, vão casar. Olha o que ele fala assim: casamento. Casamento é a união, não é isso? Então ele fala: olha, agora o fluido dos encarnados casam-se com os fluidos dos desencarnados. Vão unir-se. É o que vai acontecer sobre as manipulações lá no socorro espiritual. Mas aqui ele já fala, essa reunião aí, as pessoas, os encarnados estão sendo beneficiados, porque vão casar com os nossos fluidos, vão se unir. Olha que interessante a informação. Em nosso plano de ação, congregados ao vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Está acabando o nosso horário, vou fazer essa observação. Atenção no que André Luiz está passando para a gente. Então, casavam-se os fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados ao vasto número, formando o precioso armazém de benefícios. Tá, então você quer dizer que quando eu ouvi dizer em algum lugar, tonéis, que se guarda esses fluidos? Gente, existe um projeto da NASA. Pesquisa, vão ao site da NASA. Existe uma pesquisa, um projeto. A NASA tem tonéis gigantescos em meio a umas montanhas que estão captando os fluidos, as energias que entram nesse planeta. Você ainda tem dúvida que esses fluidos podem ser armazenados? Agora imagina dentro de um centro espírita. Eles estão falando isso para você e para mim. Casavam-se os fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando o precioso armazém de beneficiar os encarnados, quando também adentrarem a sala do passe, mas aqui, aos desencarnados, ainda ligados às sensações fisiológicas. O seu perispírito desses desencarnados que estão nessa crosta, nesse hospital na crosta que chama Centro Espírita, né? Esses espíritos ainda ligados a essa sensação fisiológica sentem através do quê? Ele já disse, do seu fluido animalizado. Porque ainda precisam. Eles não se desligaram. Tá? Só para você sentir isso
a essa importância. Vou parar por aqui. Nós paramos por aqui hoje, nas sensações fisiológicas, e continuaremos a partir de semelhantes forças mentais. Olha as informações que eles nos trouxeram. O que você pode pesquisar? Você pode pesquisar aqui o corpo mental, essa doação de energia, né? Esse corpo mental, André Luiz praticamente já te apresenta. Sabe? Na codificação você tem 3 corpos: físico, perispírito e espírito. Nas obras de André Luiz, ele vai nos trazer, eu vou colocar espiritismo cristão, espiritismo vindo, proveniente da codificação. Então, estou falando desses. André Luiz vai te apresentar o tal e o duplo etéreo. André Luiz vai te apresentar esses dois. Já comentou no Nosso Lar e nos Mensageiros. Ele está nesse terceiro livro. Passamos pelas linhas lá que ele comenta e esquecendo. Mas aqui ele fala do seu corpo mental. Verifique, você em meditação e prece, você expandindo, energia, luz de várias intensidades e cores, benéficos, que vão casar com o fluido do plano espiritual de forma de remédio para aqueles enfermos dos dois. Olha, ele passou essa informação, gente, no item psicografia. E olha que ainda a gente nem começou a falar da psicografia propriamente dita. Estão sentindo a complexidade? André Luiz está te trazendo essa complexidade. Às vezes a gente olha e acha tão simples as coisas. Nossa, a casa espírita divide isso, nossa, a casa é muito simples, pouca coisa. Pouca coisa não, pessoal. É muita coisa mesmo, extremamente. Então, até este momento, André Luiz nos deu essa informação. Olha que antes de eu chegar, olha o que André Luiz está fazendo. Antes de eu chegar no ponto específico, eu estou dizendo tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou sentindo, essa relação mediunidade é importante para mim. Então, eu estou procurando conhecer e eu estou sentindo isso tudo. Gente, eu acabei de entrar na casa espírita, tá? Ainda não começou o trabalho, não. Tá vendo? Leiam e releiam até esse ponto, da primeira linha até esta, para vocês entenderem o que André Luiz passou. Gente, nenhuma linha, nenhuma palavra aqui se perde sentido. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando para vocês. Não perde nenhum sentido. Bom, terminado o nosso estudo de hoje, 1h34. Está marcado para 1h30. Então, nesses 30 segundos, quero agradecer a confiança do estudo, livro Missionários da Luz, pelo projeto GEVEC, Entender para Vivenciar, Semente do Conhecimento. Olha como poucas linhas foram jogadas várias sementes.
várias sementes. Estudem essas sementes jogadas. Até agora, nesse primeiro momento, Livro dos Espíritos, item 5, introdução, Livro dos Médiuns, capítulo 15, capítulo 8, Livro dos Médiuns, 17, questão 361, Livro dos Espíritos, 917, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, Reuniões Espíritas, Livro dos Médiuns, capítulo 29, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 6, Diálogo com as Sombras, Diretrizes de Segurança, capítulo 2, O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 46. São as sementes para vocês pesquisarem e se aprofundarem até o próximo sábado em nossas ações. Muito obrigado e agradeço a confiança. Fiquemos todos em paz.